Professor Fernando, mais uma aula. Os alunos do segundo ano do ensino médio. Último tópico da apostila 2, capítulo 4, né? Tem como tema comércio e turismo. Então, eu vou fazer uma retórica, né? De comércio e comércio no Brasil. No segundo momento, nós vamos falar somente de turismo. Quando nós falamos de comércio, né, comércio é um sistema de trocas, né, que existe, né, desde o momento em que o homem começa a produzir, né, a, a produzir e repassar o que ele produz em troca de algo. Então, num primeiro momento, trocava-se um produto por outro, né, no que eles chamavam de escambo. Logo depois ocorre a descoberta da moeda, então troca-se um determinado produto por uma quantidade de moeda, as moedas, na realidade, moeda de ouro, né, no caso, moeda de ouro, de prata, que já tinha um valor na época. Agora nós vemos um outro momento de comércio, né? Nós vemos um comércio globalizado, né? Hoje não existe mais o comércio de um determinado país, existe comércio do mundo, mesmo porque o mundo ele está interligado à economia, está integrada, né? Interagindo a todo momento. E hoje nós não falamos basicamente de economia de um país, falamos de economia do mundo globalizado. E o Brasil faz parte desse seleto mundo composto, né, por países dentro de um processo de globalização. E dentro deste contexto, o Brasil é considerado um país industrializado. O Brasil tem uma indústria formada por basicamente multinacionais, com um pequeno número de indústrias nossas, indústrias internas, né? O Brasil tem uma participação até ativa no PIB mundial, cerca de 1,2% do comércio mundial. Um país, o Brasil é um país importante dentro deste contexto. E o país aumenta demais a exportação das chamadas commodities, ou seja, de produtos primários com cotação na bolsa de valores, né? Então o Brasil exporta muitos minérios, o Brasil exporta muitos grãos, soja, milho, trigo e assim sucessivamente. Qual o problema do Brasil? O problema do Brasil está dentro do próprio país, né? Então, como nós temos um processo de desigualdade muito forte, né? A nossa população tem um baixo poder aquisitivo, ou seja, ela não consome o quanto deveria consumir. Quanto mais consome, mais se industrializa, mais se produz. Consequentemente, o comércio gira de uma forma mais positiva. Fora a população não ter um grande poder aquisitivo, o Brasil tem um problema grande de desemprego ou de subemprego. O Brasil é um país extremamente burocrático, ou seja, dificuldade para você conseguir fazer tudo. E mais que isso, o Brasil tem uma carga tributária muito alta, né? Os impostos dentro do Brasil são, são muito altos. Então, muitas vezes inviabiliza, fica muito difícil, né, fazer comércio dentro do Brasil. Tanto que empresas diversas poderiam muito mais investir no Brasil. Não investem por quê? Porque o Brasil é muito difícil. A política do Brasil é muito difícil. A economia do país é muito complicada. Então, a briga política, né, que existe dentro do nosso país dificulta o comércio do Brasil com o mundo. O Brasil, em se tratando de economia, de comércio, o Brasil faz comércio de uma forma muito incisiva com o Mercosul, né, com Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela. O Brasil faz comércio muito forte com a China, com os Estados Unidos.
né, com os países da União Europeia e faz comércio também com os países do chamado BRICS, né? É um grupo formado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul. Então, o Brasil é um país que faz comércio com praticamente todo o mundo. Então, o Brasil, nos momentos mais favoráveis, o Brasil, dentro da balança comercial, tem superávit, né? Nos momentos de crise mais gritantes, o Brasil tem déficit. Então, nos momentos lucro, outros momentos prejuízo. Depende muito da instabilidade econômica do país. Né? Aqui estão os principais parceiros comerciais do Brasil, como eu já havia dito para vocês. A China, Estados Unidos, a Argentina, a União Europeia, Oriente Médio, né? O Brasil faz muito comércio com o Oriente Médio. Outra coisa importante, né, lembrar é o sistema de transporte. Né? O Brasil tem uma série de portos secos, né, que ele precisa ampliar, precisa melhorar. Né? O que seria um porto seco? Um terminal que armazena os produtos próximo ao litoral. Então eu tenho um armazém, né, que fica próximo ao litoral, que vai dar um tempo para desocupar, né, no caso, um espaço no porto para que ele possa ser enviado ao porto. Antes disso, ele fica no chamado porto seco. Né? Então, é um terminal localizado no litoral, né, que ocupa uma área terrestre. A partir do momento, né, que essa carga entra no chamado porto seco, né, todos os documentos referentes à sua liberação podem ser negociados normalmente. Então, eles fazem negócios dentro do porto seco. Tá? Então, o Brasil tem quase aí um total de 100 portos secos, né? Sendo o principal deles na cidade de Uruguaiana, né? Que faz fronteira com o Uruguai, que é o terceiro maior do mundo. Beleza? Então, o Brasil está muito bem servido, né, em relação a esses portos secos. Falamos desse mundo globalizado, né? Falo do comércio mundial, no qual o Brasil participa de 1,2% do PIB mundial. O Brasil, que tem hoje mais de 210 milhões de habitantes, né? Que aumenta a sua exportação de commodities, ou seja, de produtos primários que têm valor na Bolsa de Valores. Mostra essa imagem, né, o Brasil dentro de um contexto comercial. Turismo. O Brasil é um país, né, de grandes dimensões territoriais. O Brasil é um país extremamente grande. O Brasil é enorme, com grande potencial para a geração de emprego, para a geração de capital, de dinheiro, né? Porém, o Brasil tem problemas estruturais, né? O Brasil tem grandes belezas naturais, paisagens naturais, um litoral extremamente extenso, com belas praias, muitos patrimônios culturais, né? Haja vista Fernando de Noronha, a região da Amazônia, o Pantanal Mato-Grossense, as cataratas do Iguaçu, as praias do Rio de Janeiro, né? O litoral nordestino, né? os parques de lazer. Então, o Brasil é um país belíssimo. Porém, o Brasil ocupa a posição de 41º, né, no ranking de destinos mais atrativos do mundo, entre 124 países. Então, o Brasil está numa posição muito intermediária. Né? Olha só, as condições que o Brasil tem quanto turismo,
O Brasil deveria estar em quinto, sexto lugar, assim, de uma forma muito fácil, né? Só que o Brasil tem vários problemas internos, né, estruturais, que não deixam com que isso ocorra. Então, o Brasil está atrás de países como o México, só para vocês terem uma ideia. Então, o Brasil ele recebe no ano, em média, 6 milhões de turistas, né? Que representa apenas 1% do total de turistas no mundo. É importante nós termos falado isso. Tá? Então, quando nós falamos de turismo no Brasil, o turismo no Brasil ele é subaproveitado. Subaproveitado, né? Então, o nosso governo federal deveria, por meio de uma iniciativa muito forte, promover ações para que o nosso turismo fosse divulgado para o mundo de uma forma muito positiva, né? Para que pudesse atrair um número muito maior de turistas, né? Um país como o Brasil, com as belezas que o Brasil tem, receber menos turistas, né, que o México, por exemplo, né? Não desmerecendo o México, mas o Brasil é infinitamente mais bonito, né, que o México. Então, aqui estão algumas medidas, né, que o nosso governo deveria desenvolver para atrair turistas para o país. Então, a primeira medida é a expansão do marketing, né? Divulgar mesmo as belezas do Brasil para o mundo, os pontos turísticos do Brasil, para que os outros, para que as pessoas de outros países pudessem ter ideia, né, do que acontece de fato no Brasil, o quanto o Brasil é bonito. Aí colocam aqui também a expansão e melhoria da rede hoteleira, né? Os hotéis do Brasil precisam ser melhor dotado de uma infraestrutura, o transporte, né? Os centros de recepção de pessoas. O Brasil precisa receber muito melhor os nossos turistas. Capacidade profissional dos trabalhadores ligados ao setor, né? De fato, os nossos, né, trabalhadores no setor no setor hoteleiro, eles têm que entrar numa harmonia melhor com os nossos turistas, né? Os nossos guias turísticos, eles têm que estar harmonizados com os nossos turistas, que eles possam dar informações da melhor forma possível. Muitas vezes nossos guias turísticos, eles têm uma capacidade muito pequena de retórica. Valorização e melhoria e conservação dos patrimônios históricos. Muitas vezes você vai numa igreja histórica, ela está meio quebrada, danificada, parques sujos, né, mal conservados, o ambiente hostil, as praias sujas, né? Aqui entra o combate às drogas, as praias com invasão, com arrastão, a prostituição infantil, né? O turismo predatório, você vai numa reserva toda cheia de lixo, então isso espanta. Fora os vários casos de turistas que vêm ao Brasil, que morrem, que são assaltados, então as pessoas passam a ter um medo do Brasil. O Brasil tem uma imagem muito ruim lá fora, né? Então, obrigado por tudo, até a próxima aula.